Bom dia, turma 701. Agora nós vamos assistir um vídeo, né? Para vocês aprenderem a como usar o dicionário. Bom, primeiro passo: todos devem ter em casa um dicionário, pelo menos, para que o aluno pesquise, e não somente o aluno, mas toda a família, porque dentro do dicionário contém palavras imensas, inúmeras, para tirar as nossas dúvidas. A essas palavrinhas que nós procuramos no dicionário, chamamos de verbetes, ou seja, palavras que nós vamos pesquisar para saber o seu significado. Então vamos lá. Como usar o dicionário? Para uma correta utilização do dicionário, deves dominar a ordem alfabética. Quando no dicionário existem milhões de palavras, né? Se não fosse colocadas em ordem alfabética, ficaria difícil de encontrá-las. Então, o primeiro passo é vocês saberem colocar as palavras em ordem alfabética, porque lá dentro do dicionário as palavras todas estão em ordem alfabética, iniciadas de A a Z, ok? Então vamos lá. Devemos também conhecer o significado das abreviaturas. Por quê? Porque as palavras vêm abreviadas, né? Para nos facilitar e para também que saibamos conhecer o significado das abreviações, né? Das abreviaturas. Devemos também conhecer a forma como a informação está estruturada. As palavrinhas vêm abreviadas, mostrando a sua classe gramatical. Em alguns dicionários aparecem a divisão silábica para saber como são separadas. Aparece a etimologia, ou seja, da onde vem a procedência da palavra, se ela vem do latim ou do grego, né? São provenientes a muitas palavras nossas da língua portuguesa, vindas do latim, que é uma língua, né, que já caiu em desuso, mas era muito falada no início no início, né? Ou seja, era uma língua universal, todos conheciam, certo? Depois houve a guerra das línguas, em que cada uma começou a desenvolver a sua procedência, ou seja, palavras portuguesas, palavras chinesas, palavras francesas, né? Mas muitas da língua portuguesa vêm e são provenientes do latim. Então a gente, através da etimologia, a gente conhece a sua procedência, se veio do latim ou do grego, né? Então vamos lá. Existem dicionários de língua, né? Ou seja, unilíngues, né? Só de uma língua. Existe o dicionário francês com seus significados, o dicionário em inglês, o dicionário em português, cada um contendo os seus significados diferentes, né? Cada um de uma vez só, certo? Existem os dicionários bilíngues, ou seja, por exemplo, palavras inglesas que vêm com a tradução em português, para que nós conheçamos, né? E saibamos o significado. Existem também dicionários de termos científicos, certo? E técnicos, em música, em literatura, em informática. Existem dicionários de sinônimos, mostrando qual o significado das palavras, dicionários de provérbios, até isso, né? São tantos provérbios criados pelo povo que tornou-se o quê? Juntou-se todos os provérbios, fazendo um dicionário relativo só a provérbios, certo? Existem dicionários de verbos para o aluno que tem dificuldade, né, em conjugação verbal, ele se orientar nesse dicionário que é só especificado para verbos. Existem dicionários etimológicos para nos mostrar, né, a procedência da palavra, de onde ela veio, né? Dicionários de símbolos. Existem dicionários biográficos
que mostram a biografia, né, de cada pessoa. Existem dicionários em CD-ROM ou em DVD-ROM e online. Vocês sabiam disso? Mas existe também. É só vocês fazerem uma pesquisa para verem. Aqui aparece o quadrinho, né, de vários personagens que podíamos fazer com o dicionário. Eles perguntando por que podíamos ver o que vem no dicionário. Soluço, rápida inspiração devida à contração imprevista, acompanhada de um som particular. Ao menos não te sentes em um bocado mais importante? Quer dizer, aí mostra que através do uso do dicionário, eles vão sabendo o significado e ficando felizes, se sentindo importantes por terem descoberto o significado das palavras, né? Primeiro, como procurar de forma ágil e rápida a palavra no dicionário. Começar a procurar no dicionário a primeira letra da palavra que queremos saber o significado. Por exemplo, a palavra casa. Qual o significado da palavra casa? Lar, moradia, residência. Para eu procurar no dicionário, eu vou na primeira letra, lar, ou então casa, a letra C, certo? Se eu demorar a encontrar, eu procuro CA, com a ajuda da segunda letra. E depois, outro passo, com a ajuda da primeira, segunda, terceira letra, já até encontrar a palavra. Encontrar as 3 primeiras letras da palavra, de modo a ajudar a descobrir a palavra que se procura. Às vezes a pessoa não encontra porque procurou só a primeira letra. Então, quando tem muitas palavras, procura-se a segunda letra também, primeira e segunda. E depois a terceira, que vai facilitando a encontrar, né? O verbete, que é a palavra que devemos encontrar o significado. Outra parte, ver depois da palavra encontrada como esta se classifica no texto, para encontrar a categoria morfológica correta da palavra. Por exemplo, se é um verbo, um adjetivo, um substantivo, um advérbio. Por exemplo, a palavra casa. A palavra casa é um substantivo. Então, por exemplo, quando vocês encontrarem a palavra casa, automaticamente vocês vão encontrá-la com a abreviatura, né? Mostrando a sua classe gramatical, a sua abreviatura de tipo de gênero, se é masculino e feminino, né? Tem dicionários que vão fazer a divisão silábica, vão citar a etimologia, de onde ela é procedente e por aí vai, certo? A palavra pode aparecer das diversas formas de classe gramatical, que significa a categoria morfológica, certo? Outra coisa, devemos analisar o contexto da palavra no texto para melhor escolher o seu sinônimo, né? Então a gente tem que analisar. Geralmente, quando você encontra a palavra, você encontra vários significados para ela, mas vocês têm que ver, de acordo com aquela frase que vocês vão utilizar, qual substituiria de acordo com o contexto. Porque às vezes tem 4 ou 5 definições, mas não encaixa direito na palavra, ou seja, na frase onde ela se encontra. Então vocês têm que ver direitinho onde encaixá-la e qual palavra que será mais acertada para poder fazer a substituição, né? E o seu sentido. O substantivo é-nos apresentado no grau normal, né? O substantivo sempre vem no grau normal, nunca no aumentativo ou diminutivo, né? E sempre no singular e não no plural. Se a palavra que vocês forem procurar no plural, estiver no plural, vocês vão procurar no singular. É como vocês vão encontrar no dicionário, no singular e no grau normal, tá? Nunca no aumentativo e diminutivo. O verbo é apresentado sempre no infinitivo. Por exemplo, o verbo acabar
se eu quiser procurar no dicionário acabando, eu não vou encontrar. Eu tenho que colocá-la no infinitivo, vou encontrar no infinitivo, entendeu? Ou seja, eu vou encontrar amar, cantar, falar, escrever. E nunca escrevia, falava, dormia. Eu vou encontrar no dicionário na forma do infinitivo. Alguns dicionários têm ainda a transcrição fonética da palavra, apresentando o som que elas produzem, tá? A forma como se pronuncia a palavra. Frases como exemplo de utilização da palavra, normalmente em itálico, sempre de uma forma deitadinha. Itálico se apresenta sempre deitadinha, né? E até antônimos também. Essa forma apresentada em itálico é para chamar atenção sobre essa palavra, tá? Observe aí o exemplo. O verbete relógio, né? Faz de conta que vocês procuraram no dicionário o verbete relógio. Primeiro passo, vem a classe de palavras, né? Relógio é o quê? É um substantivo masculino, né? Então, geralmente vem a abreviatura da sua classe gramatical, que é um substantivo, e o seu tipo de gênero, se é masculino ou feminino. Depois vem o gênero que eu já falei, né? Observe que na palavra relógio aparecem os números de 1 até os números 5. São 5 significados para relógio. Então existem várias definições para a palavra relógio, certo? Se no contexto da minha frase eu vou ter que escolher qual desses se encaixa melhor e deixa a frase com sentido certo, tá? E vem também o sentido que pode ser usada, certo? Aí também tem lá embaixo do latim orológio, né? Que é a etimologia, da onde surgiu essa palavra, tá? Então, dessa forma, a gente vai encontrar sempre no dicionário. Abreviaturas mais comuns que aparecem no dicionário. ADJ significa adjetivo, ADV, que é advérbio, ou então adverbial, conjunção ou conjuncional, DEF, que significa artigo definido, né? DEM, que significa demonstrativo, se for um pronome demonstrativo, F se está no feminino, M se está no masculino, INTERJ, que é interjeição, LOC significa locução, se é uma locução adverbial, se é uma locução adjetiva, né? SING significa singular, PL, plural, PREP, que é preposição, PRON, que é pronome, ou seja, pronominal, S significa substantivo, V significa verbo, FIG significa figurado, se o sentido está real ou figurado. Por exemplo, eu estou com uma fome de leão. Ninguém pode ter a fome de leão. Leão, sentido real. Mas a minha fome relacionada a ele é no sentido figurado, para mostrar a intensidade da fome que eu sinto no momento. E pop significa popular. Então, observe que as abreviaturas aparecem assim no dicionário. Se estiveste, vamos aplicar? Se estiveste com atenção, rápido e bem vais pesquisar, serás um campeão e um dicionário vai ganhar. Ou seja, passem a utilizar o dicionário, gente. Brinque em casa, aproveitando esse período de retiro da gente, de quarentena, reúnam-se com os familiares, coloque um dicionário em cima da mesa, né? Passem palavrinhas para serem pesquisadas, vão ver, façam uma competição para ver quem encontra o significado primeiro, peguem essas palavras novas, ou seja, esses verbetes com seus significados, criem frases, passem a utilizá-las, né, na vida de vocês. Assim o vocabulário vai aumentando,
certo? E é através do dicionário que vamos aprendendo cada vez mais, certo? Então, aqui ficamos nesse finalzinho de aula, certo? Pedindo a vocês que leiam novamente, uma vez, duas, três, esse vídeo, para não esquecerem mais, ok? Um beijo, meus amores. Bom dia!